Tá ao vivo. Vamos ver aqui. Tá ao vivo. Deixa eu baixar o som. Já começou a entrar as pessoas. Olá, pessoal. Estão ouvindo bem a gente? Boa tarde a todos. Olá. Eu vou deixar o pessoal entrar um pouquinho mais pessoas para a gente iniciar a live. Agradecer a presença de todos, né? Para que a gente possa tirar todas as dúvidas e mostrar o nosso trabalho que nós estamos realizando a nível do Movimento Brasil Verde com o Dr. Luciano Paiva e a Andresa Foster. Deixar o pessoal entrar um pouquinho mais, pai. Olá. Eu vou deixar o pessoal para iniciar 7h03, para deixar o pessoal entrar um pouco mais. Tem bastante gente entrando interessada sobre o assunto macroclima, né? E microclima, que é um assunto que eu defendo bastante em relação ao mundo, nos trabalhos sociais que eu faço também na Instituição Cidade da Esperança. Boa noite, A Sirene. nossa responsabilidade. Carlos, deu olá. Bastante pessoas. Pai, como é a tua primeira live, tu pode falar mais alto, não tem problema, não afeta o som ali, tá? E pode interagir também. É a minha primeira live, quero deixar a todos, foi um pedido de algumas pessoas durante o ano, né? Muitas pessoas, para a gente poder trocar algumas ideias em relação ao clima, né? Do que está acontecendo com o planeta, como estudioso nessa área há mais de 30 anos, tentar explicar para as pessoas que o mundo não vai acabar, que não é um apocalipse, né? Que há maneiras de contornar isso e de melhorar o planeta se cada um de nós fizer a nossa parte no dia a dia. Eu sempre prezo, por gentileza, por favor, muito obrigado, que a gente pode fazer isso também com a natureza, sendo por gentileza, por favor, muito obrigado, mostrando para ela que a gente quer ajudar, né, a somatizar, para diminuir esse impacto ambiental que está causando e que o homem está recebendo essa grande culpa, né, onde ele também não tem tanta culpa nesse sentido. Há um grande processo. Tem várias pessoas entrando, pai, dando boa noite para ti. A Bia de Joinville, um abraço do Rian e da Ana, a France deu oi, a Marli, a Emada, a Marisete, a Dona considero Isalete. Todo mundo abraçados, amados, né? Que esse é o nosso trabalho. Pregar o amor, pregar o carinho, o respeito também à família, às pessoas, né? Principalmente. Então, já temos 37 pessoas na live, eu acho que a gente pode iniciar, falar um pouquinho com vocês. Gente, estamos abertos. Uma das questões que a gente decidiu fazer essa live é porque às vezes surgem muitas dúvidas em relação ao MBV, aos projetos. A gente está aberto aos questionamentos, podem colocar. E a gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês, botando junto com esse presente de Natal que o Dr. Luciano está nos proporcionando, de falar um pouco sobre o macroclima, que é uma parte muito importante da MBV e dos projetos que são lastros do Neutrotan também. Então, tudo isso é um ecossistema e ele vai tentar hoje trazer isso para vocês. Nós elaboramos alguns temas iniciais para que eu possa responder dúvidas que são coletivas no dia a dia de muitas pessoas, daquelas pessoas que têm um grande conhecimento, mas aquelas pessoas que não têm conhecimento. E eu tentar a queima-roupa, porque eu quero explicar para vocês, eu não gosto de me preparar para nada na minha vida, eu deixo o acaso na mão de Deus. E aí essa força superior rege a todas as criaturas do planeta Terra e universo, vai fazer com que eu possa poder sanar todas as dúvidas daquelas pessoas que têm muitas dúvidas sobre o projeto do guarda-chuva chamado MBV, Movimento Brasil Verde, e do Dr. Luciano Paiva, que faz nesse trabalho na área da fitoterapia há muitos anos em relação a ajudar o próximo e as saúdes, não tirando nunca remédio de médicos. Uma das coisas que eu sempre faço e falo é que eu trabalho em parceria com a medicina. A fitoterapia, como honoris causa em fitoterapia, ela trabalha ajudando, auxiliando, mas jamais tirando remédios ou tirando autoridades
dos doutores que tanto estudaram para chegar ao gabedal que tem. Então, diante disso, gente, a gente pegou algumas perguntas que são muito questionadas durante o que a gente fala de vários projetos da MBV e elencamos que o Dr. Luciano ele consiga dar uma entrada para a gente do que é cada coisa e depois falar um pouco sobre os projetos relacionados a isso. E hoje, um dos projetos que mais tem gerado questionamentos e ao mesmo tempo tem muita relevância é o projeto 1 hectare. E dentro do projeto 1 hectare, existem muitas dúvidas em relação a como ele age, né? Sobre o macroclima, sobre o microclima. Dentro disso, um dos questionamentos é sobre o homem interferindo na natureza e sobre todas essas questões. Então eu queria entender um pouquinho se o homem realmente tem esse poder de interferência e eu gostaria que o doutor pudesse nos explicar inicialmente como que isso faz um grande impacto no macroclima e no microclima. Primeiro explicar às pessoas que microclima tem a ver com áreas pequenas, macroclima tem a ver com grandes áreas de grandes países, grandes continentes, como Brasil, América do Sul, Austrália, Oceania, região da Rússia, Canadá, Estados Unidos, Europa, né? Então, quando você fala de macroclima, você fala de grandes áreas. O homem ele tem uma importância muito importante no sentido do desenvolvimento para o planeta, na parte das culturas, nas partes importantes do planeta. Mas o planeta tem 510 milhões de quilômetros, na qual 360 milhões de quilômetros são oceanos. 149 milhões são continentes, onde a floresta amazônica tem 1% da área mundial. Claro que uma floresta, cada vez que você olha uma floresta, uma árvore, existe no ecossistema os rios de vento sem florestas invisíveis. Então, quando o homem está aqui no planeta Terra, nós falamos 71% é água, 14% é tundras, é desertos, 8% a quase 9% são áreas de vegetação. E o homem ele tem uma grande responsabilidade de estar em 6 a 7% de cidades em locais de habitação. Então, dizer que o homem interfere diretamente no macroclima seria um absurdo, seria uma incoerência dentro das lógicas habitacionais planetárias. Mas o homem tem uma interferência no microclima. Por quê? É um conjunto, né? É um conjunto de situações que fazem com que o homem ele tenha uma grande importância de estar aqui para ajudar o planeta dentro das tecnologias, mas salutarmente não ser apenas o único culpado. É um conjunto de situações na evolução planetária onde o planeta Terra ele já está aqui há mais de 4 bilhões de anos, em torno de um Sol que deu algumas voltas em relação à nossa galáxia, mas ele está em instrução de evolução. Então a Terra ela precisa daquilo que ela galga, que foi os movimentos sísmicos, os movimentos planetários, que fazem com que nesse momento, já foi divulgado por algumas revistas de organizações não governamentais, que a Terra de 93 a 2010, ela teve uma movimentação de 80 centímetros do eixo dela. Isso foi o homem? Foi as 7 gargantas na China? Não, foi um conjunto de situações da retirada das águas, dos movimentos dos subsolos, das águas terrestres. Então, o homem ele tem uma importância, mas ele não interfere no macroclima. No macro, não. Uma questão que o doutor falou ali do deserto, que me chamou a atenção, e também nós sabemos que o projeto 1 hectare tem uma grande importância na parte de desertificação, mas eu acredito que são coisas diferentes, porque o deserto também tem a sua importância. O deserto do Saara, por que ele é tão importante para a Amazônia? Ele tem sentido nisso, não tem? Sim, porque no passado ele já foi uma grande floresta. Só que todo ano, através do oceano, a famosa poeira do deserto, ela leva 29 bilhões de toneladas para o oceano, onde 4,8 bilhões de toneladas chegam à floresta amazônica. E dentro desse processo, dessa areia que dizem do deserto, tem potássio, que faz um elemento importantíssimo para a floresta. E ele cristaliza os flocos de água para que essas águas possam também cair na Amazônia, criando os rios de ventos, que essa água possa chegar nas grandes cidades, fazendo um ecoequilíbrio. Então, o deserto do Saara, o que acontece lá, interfere diretamente na Amazônia. Mesmo sendo 1% do planeta, ela tem uma grande responsabilidade nos rios de vento.
Então, assim, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão de desertificação. Claro, o Saara é muito importante. Áreas desertificadas no resto do mundo são diferentes, que aí depende da gente fazer a reestruturação, e por isso a importância do projeto 1 hectare. Só que a gente também fala muito dentro do projeto 1 hectare sobre a contaminação, sobre como o ser humano emite contaminação e que a gente consegue fazer uma conta para diminuir o impacto de cada uma dessas pessoas. De acordo com a ONU, cada ser humano contamina 5 quilos. E aí o doutor me passou uma conta impressionante, né? Que a gente faz 45 bilhões de toneladas por dia, só o ser humano, de contaminação é emitida. Fora os animais. Fora os animais, fora carro, fora concreto, né? Que a gente entra na parte da construção civil lá com o capital construtivo. E numa conta geral de padreiro, tirando a questão dos atletas que contaminam até mais do que o ser humano comum. Que produzem mais gás do CO2. A gente tem 17 toneladas aproximadamente de trilhões de toneladas sendo emitida no micro e no macroclima todo ano. Como que a gente pode estar trazendo essa questão, até na ponta do iceberg, que o doutor passa muito bem, em diminuir esse impacto? Tem algo que a gente possa fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês. O A23 é o maior iceberg do mundo. Ele pesa 1,1 trilhões de toneladas. O homem mensalmente coloca, com os seus processos dos gases, que ele coloca para fora, a parte das fezes, a parte do processo da urina e outras coisas mais, 5 quilos, de acordo com as organizações governamentais e não governamentais, como você falou, Andressa. Só que um iceberg desse, são 17 icebergs que o homem coloca no ar, na terra e na água em contaminação. Como nós podemos criar tecnologias para evitar isso? Existem hoje partículas subatômicas chamadas neutrinos, que elas têm uma grande importância já descoberta não só pelo CERN, mas por grandes laboratórios feitos na Antártica, na área de gelo, que absorveu matéria escura, quarks e outras coisas mais, que pode-se usar essa tecnologia inovadora de partículas subatômicas que podem quebrar essa barreira dentro da biota da Terra, na produção de lençóis freáticos, no processo muito importante dos oceanos, que consegue absorver 10 vezes mais CO2 do que a área verde das florestas. Então há maneiras de se fazer isso, utilizando tecnologias que o Dr. Luciano veio trazer à tona através de muitos anos de estudo, que é o neutrino. O neutrino ele foi descoberto, mas não a materialização. Isso é uma grande diferencial seu. Você conseguiu materializar num produto o neutrino e muitos estão te chamando como o pai do neutrino da atualidade, da era moderna. Os neutrinos eles servem apenas para a parte do agro, e aí entra nesses projetos que a gente tem, ou eles têm uma gama maior que ainda é desconhecida, como os nutracêuticos também, que você muito bem pontua. Poderia explicar um pouquinho mais para as pessoas comuns como que ele funciona? O neutrino são partículas tão pequenas que quando você observa eles, é a mesma coisa você observar a Terra para o ser humano. Um átomo é a Terra, o núcleo do átomo é o ser humano, para as pessoas entenderem a distância dos elétrons, do átomo e dos prótons. O neutrino é a célula que está dentro do corpo do ser humano. Só que ele pode ser usado para biomedicina, ele pode ser usado para energia de fusão a frio, sem fissão, de destruição. Ele pode ser usado em processos de biotas da terra, estimulando o crescimento das plantas, raízes, diminuindo o impacto ambiental em florestas, fazendo as silviculturas. Então os neutrinos são as soluções do momento para resolver o problema hoje do saneamento básico, que ele tem uma grande importância na área de oxigenação, nas águas, nos oceanos, nos manguezais. Então o neutrino seria a base para ajudar o planeta hoje a socorrer ele nesse processo dessas feridas que ele tem, que estão causando tantos ciclones, furacões, tufões, que estão atingindo o planeta inteiro. Tá, nós temos uma pergunta agora ali interessante. O neutrino, ele poderia ser usado na medicina em que áreas? Na dermatologia, por exemplo? 100%. O neutrino ele pode ser usado como, ele assimila-se a nutracêuticos. Então hoje dentro da área da dermatologia nós temos grandes nutracêuticos que agem para fazer os processos de
de reestruturação facial e outras coisas mais. O neutrínio ele pode ser usado em qualquer área, porque ele é uma partícula tão pequena, mas como eu consegui capturar ele, eu consigo fazer com que ele se transforme em todas as áreas possíveis. Mas na dermatologia, no processo do câncer, na esteatose de fígado, problemas de pedras renais e outras coisas mais, na circulação e outras coisas que são muito importantes na ajuda do ser humano. Pessoal, como a gente está aproveitando, falando da área da saúde, eu vou adiantar um presente que a gente estava separando para o planeta Terra. Já que a gente está numa época de presentear, né, de Natal, o irmão Luciano me passou uma situação ontem muito interessante em relação ao feijão, sobre gases que ajudam a impactar na emissão de gases nossos na Terra. E ele me ensinou a fazer o preparo correto do feijão, que até então eu não sabia, que eu desconhecia. E ali ele me explicou, olha, só nisso aqui que você vai fazer, você vai ajudar a emitir menos gases. Então no perfil depois do Dr. Luciano Paiva, a gente vai botar como fazer direito feijão e ajudar o planeta Terra nisso. Já pensou pessoas que gostam de soltar gases sem discriminar ninguém? Então aquele processo aumenta no ser humano 20 a 25 vezes. Não é que o feijão é prejudicial, mas como é feito o feijão de uma maneira errada, se você fizer de uma maneira certa, você não vai produzir gases, você vai diminuir a quantidade de gases e ao mesmo tempo, quando você gera esses gases no intestino e no estômago, você mata alguns tipos de elementos importantes para o teu organismo, o magnésio, o manganês, o zinco, o potássio, porque há uma reformulação digestiva diferenciada por causa disso. Uma coisa tão simples pode ajudar tanto ao planeta. Edilson, a utilização seria líquida ou em cápsulas? Eu acredito que está falando dos neutrínios, né? Então, o neutrínios, ele é uma descoberta que está sendo trabalhada, né? Estudos em relação a tudo isso. Eu acredito que a era farmacêutica, ela vai utilizar em todos os sentidos, né? Principalmente porque as pessoas, elas não imaginam que uma pessoa que faz quimioterapia, uma das coisas que acontece com ela tem enjoos, ela perde o apetite. Então, quando você consegue trabalhar com os neutrínios, com certos alimentos, dentro do fígado, a pessoa vai diminuir o impacto, não da quimioterapia, mas dos efeitos colaterais que ela causa no ser humano. Eu estou apenas dando um exemplo que se as indústrias farmacêuticas quisessem fazer parte desse guarda-chuva MBV, ajudaria a fazer grandes diferenças para aliviar o sofrimento não só de brasileiros, não só de pessoas da América do Sul, da América Central, mas do mundo todo. Hoje, o neutrínio é a base para dar sustentáculo a grandes sustentações de doenças que estão causando impactos à nossa sociedade. Uma coisa que é fato e que faz parte da história do Dr. Luciano é a instituição Cidade da Esperança e as milhares de pessoas que já foram atendidas lá. Eu acredito que a instituição é um grande laboratório, né? Que faz com que as pessoas, toda a tua experiência também seja muito materializada lá. E é fato isso, a própria medicina sabe que você trabalha em acordo junto com os médicos, mas os inúmeros casos de câncer que você já teve lá com remissão total e cura, né? E eu acredito que isso tenha muito a trazer. Quando você fala em matar o câncer de fome, tem a ver também com os neutrínios? Eles fazem parte da fitoterapia? Sim. Os nutracêuticos são partes importantes para ajudar a medicina. Lá eu não digo cura o câncer, porque eu sou um exemplo vivo que o câncer passou por mim. E eu já tive alguns câncer por situações de debilidade, de ter doença autoimune e me causar isso. O que eu faço é trabalhar o equilíbrio de uma boa alimentação, junto com os nutracêuticos, os neutrínios, respeitando a medicina e fazendo com que as pessoas entendam, num movimento cerebral, o positivismo, porque o câncer ele é tratado pelo positivismo. Não é que ele vai ser curado pelo positivismo, pela fé. Cada um tem a sua autocura. Mas nós temos dentro da gente o maior e mais poderoso dos elementos curativos do universo, que é o cérebro humano, que pesa quase 1 quilo e que faz uma diferença importante. Quando você chega num lugar que você diz assim, não vai dar certo, você já chegou derrotado. Se você for fazer uma prova, se você for fazer um tratamento, seja de quimioterapia, de nutracêuticos, de dietas alimentares complementares, e você já disser assim, eu acho que isso não vai funcionar para mim, você já cria um autodispositivo cerebral, que é uma grande máquina.
Então, o que é que os neutrinos fazem? Eles se aceleram e fazem uma coesão com o processo das energias do sistema nervoso central. E eles fazem com que o homem entenda a responsabilidade que ele é um Deus vivo, que ele representa uma energia do Criador e que se ele fizer as coisas certas, respeitando o macroclima, o microclima, trabalhando os processos para ajudar o planeta, nós podemos reconstruir. O Movimento Brasil Verde foi criado para tentar criar guarda-chuvas para ajudar todas as áreas, não só da biota da terra, com elementos como o Coimax, mas acima da terra, trazendo um alívio dentro do saneamento básico, onde nós podemos criar projetos de diminuir o impacto do saneamento básico nos oceanos, fazendo com que os oceanos possam gerar mais oxigênio. Gerando mais oxigênio, as partes de manguezais, eles capturam 10 vezes mais do que a área verde o sequestro de carbono do CO2. Então, hoje, o Brasil tem uma grande gama de área litorânea mundial, como a Austrália, outros países da Indonésia e outros países do mundo, e não utiliza esse potencial, que é um potencial muito importante para aliviar esse processo junto com o neutrino. Então, aproveitando que o doutor entrou nisso, nós temos uma pergunta do Marcos, tá? Nas questões de influentes de esgoto, aí ele está falando do projeto do Blue Carbon. Qual seria o índice de purificação? No primeiro ano, 30%, aumentando a quantidade de oxigenação nas nascentes, nas lagoas, nos oceanos. Isso já seria um impacto cruciante. Se houvesse a continuação do projeto, poderia chegar a 70% de despoluição, porque o neutrino, ele ajuda a matar as bactérias. Ele ajuda a destruir as bactérias porque ele age diretamente no próprio DNA das bactérias. Ele é uma solução para o planeta em todas as áreas. A live vai ficar salva, tá, Marli? Ela perguntou se a live ia ficar salva. Então, assim, já que a gente entrou nessa parte do Blue Carbon, né, nós estamos com uma parceria com a Kazan, bem interessante, onde a MBV ela está entrando com a tecnologia e nós já temos grandes índices aguardados para 2026, graças a Deus, né? E como o doutor Luciano acabou de explicar, a questão dos manguezais é muito interessante, porque a gente às vezes está tão apegado à Amazônia, tudo, e nem sabe só a parte litorânea que a gente tem ali, o que daria para salvar, né? O próprio Pará e o Maranhão tem o maior manguezal do mundo, 600 quilômetros, e que está lá à disposição para que possamos fazer trabalho de captura de CO2. Mas nós estamos falando Florianópolis, segunda maior capital do Brasil, em processo de manguezais, que existe um projeto na Noruega que eles ajudam áreas litorâneas de manguezais do mundo com 4 bilhões de dólares. E nunca nenhum prefeito, nenhum vereador, ninguém de Florianópolis se preocupou em buscar desses recursos com uma área tão rica como manguezais de Florianópolis. Nós queremos transformar uma parceria com a Kazan numa das maiores parcerias de tecnologia do mundo, onde a Kazan vai ser top de linha para o mundo nesse novo desenvolvimento. E agradecer aqui a diretoria, ao senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o presidente da Kazan, que estão acreditando nesse projeto para mostrar ao mundo que quando a gente quer, a gente faz. E Santa Catarina, como o Brasil, está aí à disposição para ajudar esse planeta. Então, falamos muitas coisas. Tinha uma informação que eu tinha anotado, que na hora que a gente conversou, que o doutor tinha falado que cada 7 árvores é 1 tonelada. Eu gostaria que eu explicasse um pouquinho. E para a gente poder finalizar e falar para eles as questões que a gente vem trazendo para eles também de novidades sobre a parte da MBV. 7 árvores conseguem capturar por ano 1 tonelada de CO2. Agora vocês imaginam, o projeto Blue Carbon, ele consegue capturar 10 vezes mais, ou seja, 70 árvores, a diminuição do impacto em projetos de saneamento e de processo de CO2. Então, uma árvore, ou 7 árvores, consegue tirar 1 tonelada por ano de CO2. Nós conseguimos com o projeto Blue Carbon, com o projeto que estamos no processo do neutrinos, diminuir o projeto de 70 árvores em um projeto só no CO2. Isso seria uma coisa fantástica. Voltou? Saiu, né, gente? Desculpa. Graças a Deus, nós estamos num caminho certo. Então, 7 árvores, como eu falei há pouco, eles conseguem tirar 1 tonelada de CO2 do planeta. Agora imagina, se nós conseguimos fazer esse projeto Blue Carbon e esse projeto do 1 hectare, que é um projeto que consegue fazer numa floresta que demoraria
45 anos crescer, fazer ela crescer em 15 anos e ainda junto com a floresta fazer a silvicultura, plantações alternativas para dar ganho ao colono, para que ele não precise sair das áreas desertificadas e ir para as grandes cidades, que aí tem impacto de creche, escola, tráfico, processo de relacionamento com aumento de favelas, que ninguém está aqui criticando favelas, mas poderia diminuir... Da qualidade de vida para eles, da qualidade de vida, dentro do próprio campo. Então esse projeto criado de 1 hectare vem para salutarmente ajudar esse impacto hoje, que são 167 milhões de quilômetros no Brasil hoje de desertificação. É um impacto muito grande para o nosso planeta, que nós podemos, com 38 milhões de pessoas sendo atingidas diretamente só no Brasil, nós podemos diminuir isso, criando maior quantidade de comida, o êxito rural para áreas urbanas, diminuindo tudo isso. Quem lucraria isso? As próprias pessoas das regiões, mas o governo, os órgãos competentes, que vão diminuir o impacto sobre preocupações. Comida mais barata, comida mais Porque barata. A produção de qualidade, mas ao mesmo tempo eles têm qualidade de vida para ganhar-se melhor, né? A Adriana perguntou quais são os projetos que existem hoje. Adriana, a gente separa em duas categorias: os projetos que já estão em andamento, em fase de execução, e tem projetos que são para lançamentos, né, das próximas fases, inclusive do Neutrotan. Na Alemanha também. Isso. Nós temos o projeto 1 hectare, hoje, que já está em andamento, que já tem várias empresas que a gente tem conversado e alinhado para iniciar. Já temos as terras e as áreas. Dentro do projeto 1 hectare, nós fizemos uma parceria com uma cooperativa, com mais de 1.500 pessoas nessa cooperativa e 900 mil hectares de terras também. Então, é uma gama. Temos o projeto Capital Construtivo, que ele é voltado para as construtoras, em aplicar ESG, né? ESG é o ambiental, a governança e a sustentabilidade, também já está em andamento. A gente já está em tratativas, inclusive com construtoras servindo como modelo, né, em várias áreas do Brasil, para a gente poder mostrar que na prática funciona e que é lucrativo, porque a gente sabe que nessa área é muito importante. A LTR. A gente tem o projeto da Neutrotan, né, que também está em andamento, que está dentro do white paper, lá dentro do prazo, para a gente poder fazer. Nós temos do saneamento, que é o Blue Carbon, que é um projeto que nós estamos hoje em parceria já governamental com a Casan, mas que também existe outras empresas privadas, já nem públicas, que têm interesse, que já se manifestaram, que a gente está em tratativas também para levar para o mundo. E aí entra outros países, né? A MBV, ela tem uma parceria com uma empresa da Alemanha que é do grupo, né? Que faz parte do grupo, que também a gente está levando para a União Europeia, porque eles têm muita dificuldade lá, e também para os Emirados Árabes. Que mais que nós temos já em andamento? Projeto de energia. O projeto de energia, e nós temos os projetos que estão em stand-by, que aí envolvem comunidades ribeirinhas, né, na Amazônia, no Pará, nas regiões que aí a gente depende de algumas licenças para a gente poder dar prosseguimento, né? Aí são mais licenças governamentais que a gente está na dependência. E aí, o irmão Luciano, ele é uma máquina de ideias e de botar a materialização para poder fazer essa diferença na humanidade. Dentro disso, a gente tem aproveitado dessas questões e botado no papel para poder à frente ir lançando. Porque hoje a gente, com essa parceria também que nós temos com a Pacto Global e essa responsabilidade em estar dentro das ODS da ONU, faz com que a gente procure estar adequado em todas as ODS, né? E existe um detalhe muito importante. Só nesse produto com Neutrine que foi gerado para colocar na biota da terra, imagine, hoje quando tem uma super chuva ou tem uma chuva, você perde 4 quilos por 1 metro quadrado de biota da terra, 1 metro cúbico. Com o processo dos neutrinos, aumenta a quantidade de raízes, aumenta a quantidade de abelhas. Vocês imaginem, 200 vezes mais abelhas sendo produzidas. Como dizia o Einstein, a abelha, o dia que ela acabar, morre o ser humano, pela responsabilidade que ela tem no ecossistema. Então, no macroclima, nós trabalhando esse processo dos neutrínios, nós conseguimos aumentar o processo de produção de abelha, aumentar o processo de produção através das ideias do Dr. Luciano Paiva, dentro do ciclo da biota da terra, do aumento das raízes da terra, do aumento da autoprodução da terra,
que é muito importante para a sustentabilidade do planeta. Chegou o nosso refletor aqui, gente. Tá. Foi escurecendo. Eu vou falar agora um depoimento muito legal do Juan. Ele botou que o amigo dele está usando o CoinMax pelo º ano em Santa Catarina e aumentou a produção em 30% de uvas mais limpas. Ele está agradecendo a isso. Fizemos testes na Aurora, fizemos testes na cana-de-açúcar, na Moreno, onde deu um aumento de raízes que no futuro eles vão colher provavelmente no mínimo 7 culturas, que o normal seria 4. Porque o neutrino faz isso. Eu quero deixar bem claro que, como estudioso dos neutrinos, eu não faço milagre. Eu sou um estudioso. E eu consegui materializar o neutrino através de uma forma química minha, que hoje está guardada em 3 bancos de segurança, porque é uma coisa muito importante a nível mundial, aonde eu consegui fazer com que, junto com outros estudos feitos pelo Paulo em 1930, materializar essa energia. Quando eu tive há pouco tempo em Portugal e a gente teve acesso aos projetos do consórcio português de Lisboa, a situação do CERN, que é o grande reator de energia nuclear de fusão a frio lá entre a Suíça e a França, eles tinham colocado um aparelho a 2 km de profundidade no Mediterrâneo, um pré-teste. E eles conseguiram pegar a colisão de um neutrinos com um fóton, que o fóton é a maior quantidade do universo, segundo é os neutrinos, em quantidade de partículas subatômicas, de acordo com a ciência, né? Eles geraram 29 joule de energia não destrutiva. Imagine, um neutrinos, a cada centímetro aqui na minha unha aqui, passa 65 bilhões de neutrinos. Imaginem, um neutrinos gerou 29 joule de energia. Vocês imaginam o que seria isso para o planeta Terra? Poderia ser feito, né? Esses 29 joules nós estamos jogando através desse produto CoinMax dentro da biota da Terra, diminuindo o impacto de pragas. Ele não tem função de bio, né, no processo de destruição de bactérias. Mas a planta ficou tão forte nas raízes, o caule ficou tão forte que conseguiu resistir mais a algumas pragas como a cigarrinha, como a lesma da uva, como o Dr. Juan falou há pouco. Então nós estamos numa corrente pelos neutrinos. O macroclima que o homem não interfere, mas ele tem o seu microclima. E o Dr. Luciano Paiva, que tem uma cultura filosófica dentro da ciência da família, sempre diz, se você tiver amor, se você tiver respeito à família, se você acreditar em você, nós conseguimos dentro desse conjunto, não só MBV, mudar o mundo. Não adianta a gente no Natal se ser farta. Eu acho que... voltou. Perdão. Com tanta gente passando fome no mundo. Então, assim, a Yara, ela perguntou sobre o projeto 1 hectare, tá? O projeto 1 hectare, Yara, eu acho que a gente conseguiu explicar um pouco ali, mas eu vou tentar aprofundar, não aprofundar, mas explicar um pouco mais rápido para você. O projeto 1 hectare, ele é um projeto que ele tem o foco em regeneração de áreas degradadas. Então, desde áreas até num processo de desertificação. Deixa eu sair aqui do meu. Desculpe, mas caiu porque está com interferência de uma tempestade vindo. Então é normal a interferência do eletromagnetismo das tempestades dos raios interferirem no processo do Wi-Fi, né? Então, como a gente estava explicando a questão do projeto 1 hectare, só estou aqui procurando. Foi falado bastante coisa. O projeto 1 hectare, resumindo para vocês, nós conseguimos fazer com que áreas degradadas que estão em estado de desertificação no Brasil e no mundo, voltar a trabalhar em um ano, ser rica em essência, começar a criar árvores, começar a criar florestas, mas áreas também de processo de matas, de alimentação, de culturas nesse sentido. O projeto 1 hectare vem ser uma solução para o planeta Terra, está tão degradado hoje em alimentação e áreas de desertificação. E dentro do projeto, a gente deu a oportunidade de o quê? Da gente fazer a nossa parte. Nós já sabemos que nós emitimos 5 quilos de gás, né, por dia, né, contra fezes, isso. Tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente fez, tipo, um consórcio, que a gente consiga medir quanto eu emito e que eu consiga também fazer essa compensação através de tanto de doações quanto também de empresas privadas que podem fazer essa regeneração. E ao mesmo tempo fazer a pessoa ganhar ganhos em cima disso. Exatamente. Ela diminui o seu impacto e aumenta a qualificação de vida no planeta e ao mesmo tempo vai ter um ganho real pela produção que vai ter na Terra.
Exato. Isso é inédito, não existe no planeta Terra. E essa situação, se alguém tiver alguma dúvida mais aprofundada, tanto no e-mail contato@mbvoficial.com, pode me encaminhar, que a gente vai estar respondendo e destrinchando todo o projeto, quanto também no telefone que está na bio do Instagram, que é específico só para a área de projetos. Então, todas as dúvidas que as pessoas tiverem, podem encaminhar ali, que a gente vai tá passando isso para vocês, tá? Hoje nós já temos 900 mil hectares dessa cooperativa disponível para a gente começar a fazer no Brasil. Aí nós precisamos dos empresários, das pessoas que acreditam nesse projeto, porque elas vão poder, pelo georreferenciador, acompanhar as terras, aonde são, através do mapa do Google. Em tempo real, verificação aonde está sendo feito esse projeto. Tem muitos elogios, muitas pessoas mandando muita coisa boa. Depois, quando acabar a live, eu vou ler todos para ele. Mas como a gente tem pouco tempo até a live cair, eu vou tentar ir mais nas perguntas, tá, gente? A ideia da live é muito interessante. A programação para outras, a Rose está perguntando. Depende da minha saúde. É porque nesse momento foi um ano bem puxado na área caritativa, como na área de tecnologia, de projetos, viagens. Então eu estou me recuperando no estado de saúde, né? Fazendo ficar fortezinho. Mas tenho interesse sim. Desculpa, gente. Outra pergunta do Calil. Em um futuro próximo com a MBV, o doutor, podemos ter energia limpa e infinita, então? 100%, e isso vocês vão ter na próxima live, uma grande surpresa que nós vamos contar em janeiro ou para fevereiro, que vai ser um pool, principalmente porque nós estamos transformando a MBV numa SA. E como ela vai ser um SA, eu quero dar um presente para todas, eu quero dar um presente para todas as pessoas que acreditaram no processo da NTR, na frente, de serem parceiros da MBV. Nós vamos criar uma SA para o mundo, que esse era o meu sonho em 1998. Quando eu criei o Movimento Brasil Verde em 98, eu acreditava numa moeda limpa, uma moeda onde cada um pudesse fazer a sua parte e deixar de comer uma coisinha pequenininha, em centavos, para ajudar o planeta. Se todos nós quisermos, todos nós acreditarmos, o mundo pode mudar. Não só através da MBV, mas de muitas outras MBV que venham para ajudar a salvar esse planeta, porque ele precisa da nossa consideração. Então o projeto MBV é um guarda-chuva, com muitas pessoas envolvidas, muitos empresários, muitos órgãos competentes que querem acreditar naquilo que o doutor Luciano Paiva fez, trazer a energia do neutrínio como fusão para ajudar o nosso planeta. Então, gente, a gente está quase com a live no limite. Eu vi que tem vários outros questionamentos, tá? Peço para vocês que encaminhem no WhatsApp da Bio os questionamentos relacionados aos projetos, que eu vou atender todo mundo, vou responder todo mundo com o máximo de presteza. Outras dúvidas que venham a acontecer, depois que a live acaba, a gente começa a investigar, a olhar, podem também perguntar. Nosso site novo da MBV, ele vai entrar no ar a partir do dia 5 de janeiro. A gente está trazendo uma surpresa muito legal lá dentro do site. Foi feito um upgrade com todos os projetos, com todas as coisas, inclusive com a calculadora de emissão de carbono, para vocês poderem ver quanto tem feito, né? Isso vai ser um grande diferencial que a gente está querendo trazer. E será um ano inovador, né, Andressa? Com certeza. Um ano com tantos projetos que as pessoas vão dizer assim, ó, pô, eu acreditei nessa empresa no início, eu acreditei nesse projeto no início. Então esses projetos que estão sendo somatizados, eles não envolvem apenas hoje Santa Catarina e o Brasil, já estão envolvendo o mundo. Nós já estamos no Pacto Global. A MBV já faz parte do Pacto Global. Nós estamos colocando a Cidade da Esperança no Pacto Global. Mas quando eu falei isso no ano de 2000, pessoas queriam me internar no sanatório. Verdade. Diziam que eu era louco. Eu não sou louco. Todo mundo tem um pouco de louco. Eu acredito no meu país, eu acredito no mundo, mas eu acredito no bem-estar do ser humano. Por isso eu trouxe essa live importante para as pessoas entenderem que elas não são culpadas do que está acontecendo na rotação da Terra, que existem várias coisas que interferem no microclima, mas no macroclima faz parte da evolução dos projetos de congelamento planetário, nos projetos dos tempos em redor do Sol, que fazem com que a Terra passe por processos. Nesse momento nós não estamos no apocalipse, nós estamos no apocalipse moral, que nós precisamos acreditar para mudar o planeta. E para acreditar, você tem como fazer a sua parte. Não só no projeto 1 hectare,
de outras maneiras que a MBV chama vocês para essa responsabilidade com o Dr. Luciano Paiva. Gente, como ainda tem um tempinho, o Marcos perguntou sobre os municípios onde não existe sistema de coleta de esgoto. Se é possível o desenvolvimento dessa eficiência. É mais do que possível, Marcos. Muito. A tecnologia que foi criada, ela pode ser adaptada em todos os lugares, e inclusive em menor escala nas próprias casas. Tá? Depois, Marcos, me manda um WhatsApp que eu te explico bem certinho como que a gente pode fazer e melhor, como a gente pode trazer um desenvolvimento a nível mundial, não só Brasil, para acabar com as efluentes de esgoto. Quando falou-se da época das fossas sépticas, se riu. Grandes empresas acreditaram e criaram fossas sépticas. Nós não estamos aqui para criar fossas sépticas, nós estamos aqui para tentar mostrar o caminho em parceria com os órgãos governamentais, que pode ser feito mesmo em estruturas péssimas, baixas, para ajudar a área de saneamento e a contaminação dos lençóis freáticos. Porque quando você coloca áreas desse tipo, você contamina os lençóis freáticos. E isso é o que nós não queremos. Queremos ajudar as pessoas de pequeno escalão a grande escalão a entender a responsabilidade do que é cuidar do seu esgoto interior e do seu esgoto exterior. O Carlos, ele deu uma sugestão para a gente fazer uma live sobre a interação dos neutrinos com os nutracêuticos nas doenças mais prevalentes no Brasil. A ideia é essa, tá, Carlos? A gente se organizar já está em vista para fazer com frequência sobre, principalmente a área de saúde, que está tão precária e as pessoas estão precisando tanto, né? Na parte de cosméticos também, para as pessoas verem como elas podem cuidar da sua saúde também com os neutrinos, porque eles têm grande importância, né, nos nutracêuticos do nosso corpo. Aí a gente tem uma pergunta da Rose em relação à fossa. Esse revolucionário projeto, há como proteger o meio ambiente com ele? Com certeza, Rose. Essa é a ideia, sabe? É uma blindagem a nível que todo mundo vai poder fazer a sua parte e também cobrar dos governos. Poxa, nós temos uma coisa revolucionária que está fazendo a mudança. E nos seus deputados, vereadores, e falarem por que meu município ainda não tem, por que meu estado ainda não tem, para poder fazer toda essa diferenciação. Para você entender, Rose, existe hoje plantas na natureza que elas conseguem fazer em parceria com esse produto a absorção dos neutrinos e jogar na terra. Consegue fazer uma limpeza de purificação no solo 100 vezes mais do que um processo de tratamento natural. Não do saneamento, mas no solo, da biota da terra. Por que não se faz isso? Tem que haver boa vontade. Eu estou aqui. Olha, meu povo, o doutor Luciano Paiva está aqui, não como irmão Luciano Paiva, mas como doutor, conhecedor, catedrático, tentando fazer alguma coisa por esse país, mas pelo mundo também. Então, quando eu fui na ONU em 2024, eu tentei alertar as pessoas dos impactos que viriam pela frente, porque o planeta está sentindo isso, ele está sangrando, e cada um de nós pode fazer a sua parte. Às vezes, de vez de tomar um refrigerante, não criticando o refrigerante, uma cervejinha, eu posso aplicar no projeto Bucarbo, eu posso aplicar no projeto de 1 hectare, que vai ajudar o planeta. E não é só a MBV que está incutida nisso. Existem hoje grandes empresas brasileiras e mundiais que já estão preocupados, porque não esqueçam de uma coisa, e agora eu vou falar para vocês. Se nós queremos futuro para esse planeta depois de 2030, de acordo com o que a ONU fala, a Organização Mundial da Saúde, nós temos que fazer a nossa parte agora. Não é que nós vamos salvar o planeta de um dia para o outro, mas vocês imaginem, hoje a reciclagem é um fato consumado. O Brasil só recicla 3% dos seus lixos. País rico, né? Um país rico. Por quê? Porque não existe consciência de base nas escolas. Se implantarem uma matéria dentro do MEC que haja conscientização da criança, como na Rússia tem o xadrez, como nos Estados Unidos tem outras tecnologias que falam de conscientização, o mundo melhoraria. Por que não implantar isso na América do Sul? Independente das crianças elas serem pobres ou ricas, elas já saberiam a importância que elas têm no ecossistema para salvar o planeta. E aqui, gente, a gente sempre bate na tecla sobre questões, não é questões contra governos, não é questões de partido, de política, de nada, é de fazer a nossa parte. Nesse momento, a gente chegou a um pico de 105 pessoas interessadas em fazerem a diferença aqui na live. Já pensou se cada um de nós levarmos para pelo menos duas pessoas fazerem uma corrente? Quanto a gente pode fazer e trazer de impacto, levando um pouco desse interesse de poder fazer a diferença. Então eu acho que esse foi o intuito hoje, né? De se aproximar de vocês e trazer a oportunidade de, primeiro, esclarecer pontos que estão em andamento da MBV, trazer que a gente pode fazer a diferença em pequenas coisas. A gente vai botar a receita do feijão. Olhem, gente, façam isso. Vocês vão notar a diferença na vida de vocês de gases. Tanto na saúde
quanto na emissão de gases para o efeito estufa. Então, tudo isso faz muita diferença e a gente quer fazer isso com vocês. Então, fiquem ligados que a gente está fazendo muito conteúdo para poder trazer esses esclarecimentos. Nós estamos com um podcast ativo semanalmente. Essa semana nós não fizemos o podcast por causa da questão da live, mas vai estar disponível no YouTube para todos vocês. Nós fizemos a questão do newsletter no LinkedIn, trazendo matérias interessantes que trazem informação que não é passado na escola, que não é divulgado para as pessoas, mas que fazem toda a diferença. Então venham com a gente, venham com a MBV, vamos fazer a nossa parte para poder fazer um mundo melhor para todas as nossas famílias. Pergunte para uma criança que está no colégio, qual a diferença do processo da responsabilidade do Ártico? Qual a responsabilidade que o homem faz hoje no processo de contaminação dos bovinos, dos equinos? Nós temos uma importância de ajudar. Eles não são culpados. Eles existem porque fazem parte de uma criação. Nós estamos aqui para somatizar. Como homem, eu digo novamente, nós não interferimos no macroclima. Nós interferimos no micro. No macro, faz parte da dimensão gigantesca do planeta, que ele faz um giro de uma velocidade em torno do Sol, que o Sol faz em torno da galáxia, e faz parte de uma dimensão de evolução. O importante é aproveitar essas partículas que existem no universo em abundância para a gente transformar e melhorar a vida no planeta, em energia, em saneamento, em comida, em processo de água, de situações que podem salutarmente ajudar o nosso querido planeta. Gente, obrigada pela companhia. Nós vamos fazer com mais frequências, então fiquem ligados nos canais. A receita do feijão vai estar no canal do Dr. Luciano Paiva. A live vai ficar salva e eu vou publicá-la no YouTube. E um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para a família de todos. Para todos vocês, um Feliz Natal, respeitando a Andresa, que está aqui no meu lado, que sempre é um grande braço direito e esquerdo na minha vida, mas ela que fez e me convenceu que eu teria que começar a mostrar para as pessoas que juntos venceremos. Mas nunca se esqueçam, a mesa é farta, as pessoas passam dificuldades, mas 3 palavras básicas podem mudar a vida de uma pessoa. Por gentileza, por favor e muito obrigado. Porque se você faz isso, você consegue passar para as pessoas que você faz parte de um ecossistema e que você se preocupa com o próximo. Vamos nos amar, vamos trazer esse símbolo natalino para o nosso coração. Independente da tua religião, vamos trazer esse Jesus que morreu na cruz e que está comprovado que morreu por nós. Vamos trazer, nós católicos, os evangélicos, os espíritos, os luteranos, todas essas culturas para um mundo melhor. Vamos fazer algo, vamos fazer a nossa diferença. E a MBV pode fazer isso, pode ajudar o planeta. Meu muito obrigado. Feliz Natal. Obrigada, gente. Feliz Natal. Deixa eu fazer aqui.